Seja bem-vindo ao Vexa, o seu refúgio de histórias de terror. Aqui, cada voz, cada sombra e cada silêncio escondem algo que nunca deveria ser lembrado, mas que insistimos em contar. Então apague as luzes, coloque os fones e prepare-se para mergulhar em mais um relato sombrio. Já aproveita e se inscreve no canal, deixe o seu like e conte nos comentários de onde você está assistindo, porque nessa comunidade ninguém enfrenta a noite sozinho. Eu nunca pensei que acabaria morando de novo na casa da minha tia Lourdes, em São Bernardo do Campo. Não foi por escolha, nem por comodidade, foi necessidade. Minha mãe havia partido para os Estados Unidos em busca de trabalho, e eu precisava terminar a faculdade por aqui. Eu podia ficar sozinho em um apartamento apertado e caro, mas era inviável. Então voltei para aquela casa onde passei tantos natais e férias de infância. Uma casa que me trazia lembranças ambíguas, ao mesmo tempo em que me fazia sentir protegido. Também carregava um peso silencioso por causa da proximidade com o Morro da Pedra Branca. A casa era antiga, mas bem cuidada, dessas construções de bairro que resistem às décadas sem perder a alma. O quintal, sempre úmido pelo sereno da madrugada, exalava cheiro de arruda, alecrim, guiné e terra molhada. Minha tia cultivava cada planta com disciplina quase religiosa. Dizia que eram guardiãs. Protegem a casa do que vem do morro. Repetia. E eu, ainda que risse disso quando mais novo, nunca deixava de notar que havia verdade em seus olhos. Para ela, o Morro da Pedra Branca era bonito de dia, mas à noite se tornava um lugar carregado, um território onde o silêncio escondia presenças. Desde criança, eu ouvia histórias daquele morro. Sempre havia alguém que jurava ter visto luzes no alto, como chamas azuis ou vermelhas que dançavam no breu. Outros falavam de sombras que se moviam onde não havia ninguém, e havia os relatos mais sinistros, pessoas que subiam à noite e nunca eram vistas descendo. Eu cresci entre essas narrativas, ouvindo meus primos me assustarem de propósito, rindo da minha cara de medo. Mas uma história em especial nunca me abandonou. Era a lenda da mulher que flutuava. Não era uma santa, embora sua postura lembrasse imagens religiosas. Dizia-se que ela surgia em noites sem lua, pairando sobre o chão com os braços abertos, como uma figura sagrada em uma procissão. Mas quem a via sabia que não havia nada de sagrado nela. Pelo contrário, era uma zombaria, uma caricatura da fé. Ela subia imóvel, deslizando pelo ar, como se fosse puxada por fios invisíveis até desaparecer no cume do morro. Todos os moleques do bairro conheciam essa história. Nenhum afirmava ter visto com os próprios olhos, mas todos repetiam a advertência: se você cruzar com ela, não deixe que seus olhos encontrem com os dela. Porque se ela te vê, algo de você fica com ela. Você fica marcado, louco, preso para sempre naquele olhar. Eu mesmo nunca tinha dado tanta atenção a isso, até que meu primo Eduardo, anos mais velho que eu, de quem eu sempre fui próximo, me contou o que viveu. Não era o tipo de cara que inventava coisas para aparecer. Pelo contrário, era cético prático, desses que até zombavam das nossas brincadeiras de terror quando éramos crianças. Justamente por isso, o que ele me contou nunca saiu da minha cabeça. Foi numa noite de 2016, Eduardo tinha 20 anos. Estava voltando de uma festa com alguns amigos e, como tinha levado a namorada, ficou encarregado de dirigir. Depois de deixá-la em casa, seguia sozinho de volta. O relógio marcava mais de 2 da manhã. Ele conhecia bem o caminho, mas quando chegou na rua principal que dava acesso ao bairro, encontrou tudo interditado. Viaturas, ambulâncias, luzes piscando, não soube dizer o que tinha acontecido, só sabia que não poderia passar por ali. Sem alternativa, pegou uma rua lateral, um beco estreito que corria quase paralelo ao morro.
Essa rua sempre foi evitada pelos moradores, não por causa de fantasmas, segundo ele, mas por sua aparência abandonada. Casas fechadas, algumas com vidros quebrados, postes antigos que mal iluminavam a calçada, fios caídos. Eduardo nunca gostou de passar por ali, mas não havia outro jeito. Ele me disse que dirigia devagar, atento aos buracos do asfalto esfarelado. O rádio estava ligado, mas o volume bem baixo. E nesse silêncio, apenas com o motor ressoando, o som das rodas arranhando o chão, o que aconteceu? De repente, o carro tremeu, primeiro como se algo tivesse caído sobre o teto, depois como se algo tivesse ficado preso às rodas, um peso estranho, sufocante, que parecia vir de cima e de baixo ao mesmo tempo. Eduardo parou o carro com um sobressalto, o coração disparado. E foi então que ele viu. Algo se movia sobre o carro, vindo da traseira até o capô. Não fazia barulho, não arrastava os pés, apenas deslizava. Eduardo ergueu os olhos e pela janela enxergou com clareza o que nunca esqueceu. Uma mulher flutuava sobre o veículo. Não era como as bruxas de filme. Não havia capa, nem riso estridente. Era muito pior. Era o silêncio absoluto, o corpo rígido, como o de um boneco suspenso por cordas, invisíveis, o cabelo branco, longo, liso, caído, pesado, imóvel como se fosse parte de uma foto estática. Ela usava uma túnica preta, puída, que balançava com o vento, mas seu corpo permanecia imóvel, como se fosse de pedra, os braços estendidos, abertos, como em um abraço congelado. Eduardo disse que, naquele instante, todo seu corpo gritou por dentro a mesma coisa: não se mova, não respire, não faça barulho, não deixe que ela perceba você. Era como se a sua própria alma avisasse que, se ela voltasse, se aqueles olhos invisíveis se fixassem nele, seria o fim. Ele acompanhou apenas as costas dela, subindo devagar, imóvel, rumo ao morro. Não desapareceu no piscar de olhos, não se dissolveu no ar. Apenas foi subindo, cada vez mais distante, até ser engolida pelo breu. Só quando o peso se dissipou e o carro pareceu leve de novo, Eduardo conseguiu respirar. Engatou a marcha, seguiu em frente, sem olhar para trás nenhuma vez. Disse que fixou os olhos apenas nos poucos metros de asfalto diante do farol, como se todo o resto do mundo tivesse deixado de existir. Chegou em casa em silêncio, entrou sem fazer barulho e passou semanas sem dormir direito. Minha tia achou que fosse o estresse da faculdade, problemas com a namorada, mas Eduardo sabia, ele tinha visto a bruxa. Anos depois, sentado na cozinha, enquanto eu estudava, ele me contou tudo com a voz embargada, quase como quem confessa um pecado. Disse que precisava dividir, porque guardava aquilo desde 2016 e temia enlouquecer sozinho. E eu, ouvindo, sabia que não era invenção. Vi nos olhos dele o mesmo pavor de quando éramos crianças, mas desta vez era real. Depois dessa noite, eu nunca mais olhei o Morro da Pedra Branca do mesmo jeito. As histórias que antes eram apenas lendas ganharam corpo, ganharam peso. Certa madrugada, já morando ali, acordei para ir ao banheiro. Passei pela janela do quarto de serviço, sem pensar, olhei para o morro. O céu estava sem lua e no alto vi uma luz. Não era forte, não tinha forma definida, mas se movia devagar, como se fosse puxada, e na minha mente não havia dúvida, era ela, a mulher, flutuando em silêncio. Talvez tenha sido apenas fruto da minha imaginação, reflexo de tudo que eu vi e vivi, mas a sensação que tomou conta de mim foi real. Hoje eu sei que essa história faz parte da minha vida, faz parte do meu medo, e como todo mundo que mora ao pé daquele morro, eu também tenho o meu relato para contar. Porque aqui no silêncio da noite todos sabemos, o Morro da Pedra Branca nunca está vazio.